Momento de meditação. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Fizeram o propósito em seu coração. Nós lemos no livro de Daniel, capítulo 1, o versículo 8. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Brana, na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia. No parágrafo 6 em diante, o profeta de Deus diz: agora, Daniel era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia, no transporte da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinha firme a grande fé. Eu gosto de Daniel, porque ele tinha proposto que em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente e que não se corromperia com os manjares do rei, e assim por diante. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. E foi primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentil. Ele mesmo não era gentil, porém ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim, na cabeça de ouro, cominando nos pés de ferro e barro. E quando estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. Cristão, ele não se contamina
com as questões do mundo, com as conversas. Ele é um homem, uma mulher completamente separado, que vive completamente para Deus. Quando Daniel fizera o propósito em seu coração de não se contaminar com a porção, com os manjares, não era só com as comidas, mas também com as questões. Como cristão, guarda a palavra, como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Daniel não era só a comida, os manjares, mas também, como diz o profeta de Deus, as questões. Um cristão é separado de tudo, das questões que o mundo se levanta. E um outro grupo de irmãos chamado Sadraque, Mesaque e Abednego estava ali com eles, os quais não eram profetas, porém crentes, e eles também fizeram o propósito em seu coração. Eles fizeram, não só Daniel era profeta, mas Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não eram profetas, eles eram crentes. Como Daniel propôs no seu coração, a igreja também, que era Mesaque, Sadraque e Abednego, propôs como o profeta Daniel. E assim, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos, do mesmo modo que nós fizemos. Nós nos reunimos porque temos coisas em comum. Você sabe, há um antigo lema que diz: cada qual com seu igual. E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo, e isso também é uma coisa muito boa. Cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? Seguramente, cada qual com seu igual. Daniel tinha 3 companheiros, assim que estava com ele. Você sabe, é bom, quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fica ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Oh, que coisa! Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama e fica ao seu lado, isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. E estes irmãos foram levados embora de sua cidade, e a cidade deles foi queimada, e todos os seus vasos e as coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, que os havia levado, um grande rei gentil. Agora, se Deus permitiu isso,
que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer: este é meu servo. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um, porém ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer: este é meu servo, e ele fará o que eu lhe disser. Agora nós gostamos disso. Deus sempre tem alguém que ele pode dizer: este é meu servo. Notando então que quando estes irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio do teste, e isto somente acontece para ajudar você, é para o seu bem. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Não só as coisas boas, mas as coisas más também que acontece com você é para o seu bem. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. E se Deus nos dá a disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos e não os filhos de Deus. Agora, um homem que verdadeiramente tem o seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado para o céu. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará, e esse é Deus. E quando você está decidido, eu gosto disso, você tem que estar decidido a sentar no seu coração de não se contaminar com nada, com os manjares, com as questões, e viver uma vida separada para Deus. Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Você deve queimar todas as pontes atrás de você. Estar como Daniel, não planejando voltar. Os egípcios ou Israel estava querendo voltar para o Egito novamente, para o sofrimento, para ser escravo de Faraó. E por causa da rebelião, da revolta e o desejo de voltar, eles não puderam entrar na terra prometida, exceto dois, Josué e Caleb. Mais de 2 milhões saíram, e daqueles que saíram,
só Josué e Calebe entraram na terra prometida, porque eles nunca desejaram voltar para ser escravo do Egito. Eles queriam ir adiante, e cada cristão deseja ir adiante, queimar todas as pontes atrás e prosseguir adiante. Ele não estava observando o rastro que deixara Daniel. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele atravessava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como noto, então, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. E eles o testaram pelo fogo. Eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante, Deus fazia que superassem mais do que vitoriosos. Deus faz os seus filhos superarem testes de fogo, de leões, mas Deus fazia eles superarem mais do que vitoriosos. Muitos são os testes do justo, mas Deus os livra de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Depois de um tempo, Deus pode ver, é então que Ele pode colocar sua confiança em você, e então Ele fará grandes coisas por você. Agora, nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus, enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora da sua própria cidade, longe de sua própria igreja, numa terra estranha. Deus o usou. Agora, você pode estar longe de tudo quanto você possa estar. Você pode estar longe de todos os seus entes queridos, ou você pode estar longe de sua igreja, porém mesmo assim você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usá-lo para dar testemunho, ou para qualquer coisa que Ele deseja usá-lo. Lindos exemplos. A Bíblia está tão cheia dessas coisas. Em todo lugar que você abre, você não gosta de ler a palavra? Eu simplesmente a leio e às vezes choro. Aqui há alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro, na sala, e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre minha cadeira, olhei para minha Bíblia novamente, eu simplesmente chorei e fui em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente. Eu pensei, Deus, ali dentro há vida eterna para cada homem ou mulher que use colocar sua confiança nisto e crer nisto, vida eterna. E ele disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai a Escritura. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que nós sejamos guiados então, e a luz que segue
o caminho que nos leva de vitória a vitória. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. Lembra disso. Antes de ter uma vitória, tem que ter uma batalha. E se não houver batalhas, não há vitórias. Você quer ter vitórias? Então tem que haver batalhas. Se não há batalhas, não há vitórias. Você quer ser mais do que vencedor? Então tem que ter batalhas difíceis. Por isso, deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes. Você deve agradecer a Deus pelas batalhas, pelos testes. Porque, quando Deus dá vitória, você agradece a Deus pelas vitórias. Mas antes da vitória, tem as batalhas, tem os testes. E você, como cristão, diz: ó Deus, obrigado pelas batalhas, obrigado pelos testes. Isto me deu vitória. Isso fez de mim ser mais do que um vencedor. E é Deus dando-nos a oportunidade de termos vitórias. Oh, que coisa! Isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? Está vendo? A batalha vem. Alguém dizendo algo mal ao seu respeito, falando de você. Lembra-se que a sua vida fala mais alto do que as suas palavras ou do que as palavras de qualquer um. Enfermidade vem em você. Talvez Deus lhe dá essas aflições leves para que Ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você, deixá-lo ver o que Ele quer dizer com isto. Ele os ama. Cada teste, cada batalha, Deus está falando. Deus está mostrando: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Por isso eu dou testes, batalhas, para você ser mais do que um vencedor. Mais do que vencedor. É tão bom ter vitórias. Mas se não tivesse batalhas, se não tivesse testes, você nunca teria vitórias. Mas as vitórias vêm porque as batalhas vêm, os testes vêm e você supera. Deus faz você superar mais do que vencedor. Graças a Deus pelas batalhas. Diga: graças a Deus pelas batalhas. Graças a Deus pelos testes. Graças a Deus pelas vitórias. Deus tem feito nos superar mais do que vencedores. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.